Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado em Cristo Jesus que pode transformar a sua vida. Nesta noite, 18 de agosto de 2021, eu vou entregar exclusivamente para você e sua família o seguinte tema: a Bíblia, identidade cristã e a programação neurolinguística. Pense nesse sentido. Identidade, qualidade de idêntico, tornar-se igual a Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, disse o apóstolo São Paulo: e vocês devem seguir meu exemplo como eu sigo o de Cristo. Faz sentido para mim, faz sentido para você. Você pode falar nesse sentido? Eu fico pensando, quando se fala sobre identidade, é dizer de algo que identifica uma pessoa ou alguma coisa. E eu pergunto, qual a sua identidade? Quando as pessoas olham para você, do que elas se lembram? A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 5 e 15. Quem é que está falando, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Porém, o Senhor disse: vá fazer o que eu digo, porque Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e diante dos reis, tanto como para o povo de Israel. Que declaração otimista! Deus, somente Deus, restitui seu valor e sua identidade. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia, identidade cristã, e a programação neurolinguística. Você se lembra? Saulo perguntou a Jesus Cristo quem ele era. E o mestre respondeu: eu sou a Jesus, a quem você está perseguindo. Você se lembra que Jesus Cristo disse quem Saulo era para o crente chamado Ananias? Um instrumento escolhido para levar o seu nome. Você consegue entender isso? O Filho de Deus, Jesus Cristo, conhecia Saulo e o chamou pelo nome para mudar a sua história.
E eu fico imaginando, quando alguém te pergunta, quem é você? Quando alguém te pergunta, quem é você? Não quer saber apenas o seu nome, mas quem você é para te conhecer melhor. Saulo passou por uma definição de sua identidade em Cristo. Eu fico pensando, você aqui agora precisa aprender quem você é para Deus. Você consegue entender isso? A partir deste encontro, a identidade cristã de Saulo passou por uma grande transformação. Seu nome foi mudado para Paulo. Nesse sentido, ele foi batizado e ficou anunciando que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única esperança. Quando você conhece o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida, nasce de novo. E a sua vida é transformada pelo Evangelho na integridade da Palavra de Deus, a Bíblia. Ficou feliz? A Bíblia, identidade cristã e a programação neurolinguística. Você aqui agora pode refletir nesse sentido. Quem você é? Você é conforme anda. Nível de ambiente. A Bíblia diz em Salmo 1, versículo 1: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Pense nesse sentido. Você é conforme anda. A personalidade de uma pessoa é formada no ambiente em que vive e com as pessoas que convive. Por isso, não se deixem enganar por aqueles que dizem tais coisas. Se vocês os escutarem, começarão a proceder como eles. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pense nisso. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o novo modelo de personalidade e identidade a ser seguido. A palavra de Deus, a Bíblia, diz em 1 João 2,6: qualquer um que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu. Faz sentido para mim, faz sentido para você. Pense nisso. Se você quer passar por uma mudança de identidade em Cristo, você vai mudar o ambiente
e procurar pessoas melhores para conviver. Você aqui agora vai saber discernir o que é influência positiva ou negativa em sua vida. Você pode procurar ajuda de alguém que vai te ensinar a viver de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia. Eu fico pensando, aprenda a andar hoje nos passos do Filho de Deus, Jesus Cristo, em sua identidade cristã. Pense nisso. Você é conforme anda, nível de ambiente. Você aqui agora pode refletir nesse sentido quem você é. Você é o que vê. Primeiro dos 5 sentidos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 34, o seu olho ilumina o seu interior. Um olho puro leva à claridade a sua alma. Um olho maldoso encobre a luz e faz você ficar na escuridão. Pense nesse sentido. O que você vê ou a maneira como enxerga as coisas moldam o que se torna. Nesse sentido, o Filho de Deus, Jesus Cristo, deixou este ensinamento sobre os olhos bons ou maus. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde você vai ou as opções que tem. Pense nisso. Os olhos revelam muitas verdades, mostrando o que a pessoa realmente está sentindo. Aprenda aqui agora a olhar baseado na luz da palavra de Deus para a glória de Jesus. Ficou feliz? Você aqui agora pode refletir nesse sentido quem você é. Você é o que ouve, segundo dos 5 sentidos. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, assim é que a fé vem pelo ouvir esta boa nova, a boa nova a respeito de Cristo Jesus. Faz sentido para mim? Faz sentido para você? O que você ouve tem influência em sua personalidade e identidade. Muitas pessoas vivem hoje uma vida que ouviu alguém dizendo que seria. O entusiasmo de alguém pode levar a pessoa a alcançar o seu estado desejado de uma maneira prazerosa. Mas as palavras depreciativas podem bloquear vidas. Pense nisso. É muito importante aqui e agora selecionar o que você ouve para ajudar na sua formação em sua identidade cristã. Aprenda
a ouvir coisas que edificam e melhorem o seu estado mental, emocional, espiritual e de relacionamentos. Você consegue entender isso? Você aqui agora pode refletir nesse sentido quem você é. Você é o que sente. Terceiro dos 5 sentidos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Pense nisso. A vida não se pode, na vida não se pode perder tempo com ressentimentos. Por isso, Salomão escreveu neste provérbio que você precisa guardar o seu coração ou mente para não se contaminar com coisas ruins, porque dele procedem as fontes da vida. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ensinou a não deixar o coração ou mente ficar sobrecarregado. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 34. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Pense nesse sentido. A palavra de Deus satisfaz plenamente. Você precisa encher seu coração ou mente com coisas boas e pedir ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que abençoe sua vida em todos os sentidos e níveis que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Se você está em Cristo, recebeu a nova aliança. Você já parou para pensar nesse sentido? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos 10 e 11. Porém, este é o novo acordo que eu farei com o povo de Israel, diz o Senhor. Escreverei minhas leis em suas mentes, a fim de que eles saibam o que eu quero que façam sem precisar dizer-lhes. E estas leis estarão em seus corações para que eles desejem obedecê-las. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E então ninguém precisará falar ao seu amigo ou ao seu vizinho ou a seu irmão dizendo: você também precisa conhecer o Senhor, pois todos, grandes e pequenos, já me conhecerão. Graças a Deus, a palavra de Jesus Cristo, a Bíblia, satisfaz plenamente. Você consegue entender
isso. Busque aqui agora mais sensibilidade em sua identidade cristã. Quem é você? Você é conforme anda, nível de ambiente. Você é o que vê, primeiro dos 5 sentidos. Você é o que ouve, segundo dos 5 sentidos. Você é o que sente, terceiro dos 5 sentidos. Pense nesse sentido. Você é o que fala. Quanto mais você aprimora sua comunicação, mais animado fica. A Bíblia diz em Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio o coração. As palavras são o alimento das suas ações, pois a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18:21. Você consegue entender isso? Pense nesse sentido. Você é o que você fala. A Bíblia diz em Salmo 34:13, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. A Bíblia diz em Provérbios 21:23, cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. A Bíblia diz em Tiago 3, 5 e 6. Nesse sentido, Tiago chama a língua de fogo e ensinou que, se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Mas quem domina a própria língua alcança a perfeição. Você consegue entender isso e praticar esse conteúdo da palavra de Deus, a Bíblia? Eu fico imaginando, peça a Deus, assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios, Salmo 141, 3. E procure escolher o que fala. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Colossenses 4, 6. Eu fico pensando, os conflitos são gerados por uma comunicação deficiente. Em primeiro lugar, você precisa aprender a ouvir, ver e sentir com mais atenção. Em segundo lugar, você precisa aprender a falar com mais amor. Em terceiro lugar, você precisa aprender a elogiar com mais gratidão, com mais generosidade. Em quarto lugar, você precisa aprender a perdoar com mais compaixão. Em quinto lugar, você precisa aprender a cultivar aqui e agora um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho. Você consegue entender isso? Você é o que fala. Eu fico imaginando, você precisa a cada dia se alimentar da palavra de Deus, a Bíblia, e falar mais dela do que as suas próprias palavras. Busque falar
palavras que vêm de Deus através da Bíblia. Ficou feliz? Deixe Deus moldar a sua identidade cristã aqui e agora. Faz sentido para mim. Faz sentido para você. A Bíblia diz em Efésios 4,13: até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto a nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Os discípulos de Cristo de Antioquia foram chamados de cristãos, porque eram semelhantes a Cristo em seu modo de vida. Está registrado no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Quem você é? Você é o que você fala. O Filho de Deus, Jesus Cristo, tem que ser, aqui e agora, o seu modelo de vida. Se você andar como ele andou, você vai ver como Cristo vê. Você vai ouvir como Cristo ouvia. Você vai amar como Cristo amou. Você vai se dedicar mais à palavra de Deus. Você vai buscar crescer no estado emocional, mental e espiritual e de relacionamentos de uma maneira prazerosa. Você vai vigiar as suas palavras para dizer o que edifica e, nesse sentido, você vai ficar parecido com Jesus Cristo e sua identidade vai crescer de modo extraordinário. Jesus Cristo precisa ser aqui agora o seu modelo de vida. Você consegue entender isso? Eu não preciso lembrá-lo ou lembrá-la de uma ótima notícia. Você tem em seu ser a força e o amor suficientes para transformar sua comunicação. Sabe, quando você percebe a comunicação eficaz de Cristo na Bíblia, e quanto mais lembra, você pode praticar esses padrões agora. Deus quer fazer parte de sua vida e moldar sua identidade nele. Pense nesse sentido. A Bíblia, identidade cristã e a programação neurolinguística. Até o próximo significado e conteúdo nesse sentido, que vai continuar em Cristo Jesus, transformando a sua vida para a glória de Deus. Te aguardo no próximo conteúdo para a glória de Deus. Lembre-se disso, mudando os pensamentos, muda-se a vida.